Eu estava falando para vocês a respeito da estratégia de imagem para 2022, que nós costumamos fazer planos em várias áreas da nossa vida, para várias áreas da nossa vida, mas o que acontece? Com relação à nossa estratégia de imagem, nós nunca paramos para refletir, para pensar. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, para que vocês possam parar e planejar e pensar e ter a consciência do que vocês querem passar na imagem de vocês no próximo ano. Porque quando nós nos vestimos, nós transmitimos uma imagem, nós passamos mensagem para as pessoas que nos acompanham, que nos veem, que nos encontram, e essas pessoas, elas formam opiniões sobre nós a partir dessa imagem. Então, é preciso que a gente passe a refletir sobre a nossa imagem, sobre a forma com que nós nos vestimos, para que a gente possa estar comunicando o que nós queremos. Porque senão, muitas vezes, o que nós falamos com o nosso vestir, vai contra o que nós queremos passar. Compreendem? Então, por isso é importante a gente parar e refletir sobre a nossa imagem. Traçar uma estratégia de imagem para o próximo ano. E essa estratégia que nós vamos aprender aqui não é para você se montar e passar uma imagem distorcida de você. É para você pegar elementos de outros estilos e adequar o seu jeito de ser para que você passe uma imagem do que você é. A sua essência vai estar ali. Apesar de você querer passar uma imagem, vamos lá, uma imagem de mais força, de mais autoridade, ou uma imagem de mais acessibilidade, se você já tem uma imagem mais forte, mas sem perder a essência, tá bom? Então, pensa o seguinte, você sabe, já deve ter ouvido falar, que quando vai se criar um personagem de uma novela, um personagem para uma peça teatral, ou um personagem para um filme, os atores e as atrizes, eles estudam o jeito de falar, estudam o jeito de se vestir, se é uma novela, um filme de época, as vestimentas são de acordo com aquela época. Por quê? Porque eles têm que passar uma imagem. Eles estão ali vendendo um produto e eles querem que esse produto ele tenha as características necessárias para que a pessoa que esteja assistindo a peça, o filme ou a novela, eles possam ver naquele personagem, de fato, a imagem que o personagem quer passar, que o diretor, quando criou, o roteirista, pensou em comunicar. Compreendem? Então, é feito todo um estudo, é feito toda uma análise, é feito toda uma montagem do personagem. Da mesma forma, nós precisamos fazer com a nossa imagem. É claro, voltando a repetir, que você não vai vender uma imagem que não é sua. Você vai aprender a pegar alguns elementos e colocar dentro do seu vestuário, né? Incorporar o seu vestuário para que você passe a mensagem que você deseja. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, eu não sei as pessoas mais antigas aqui na live, ou que já assiste, né, aquele Viva na Sky, na net, enfim, já devem ter visto ou já devem ter ouvido falar daquela grande vilã da televisão brasileira, Odete Roitman, da novela Vale Tudo. Ela, Odete Roitman, ela tinha um cabelo muito bem alinhado, um cabelo curto, né? Tinha umas mechas aqui na frente. Ela se vestia com roupas muito estruturadas, tecidos estruturados, linhas retas, passava muita classe. Porque o personagem dela, a vilã que ela fazia, a Odete, era uma grande empresária de empresas aéreas. E essa grande empresária, ela odiava o Brasil, ela vivia em Paris. A trama da novela, ela remetia à questão do Vale Tudo. O nome da novela era Vale Tudo. Se valia tudo, se valia qualquer coisa para a pessoa ter ascensão social, para a pessoa ter dinheiro, para a pessoa estar nas altas rodas. Era esse o tema central da novela, era sobre ética, sobre moral que a novela ela comunicava. E a Odete Roitman, ela tinha esse estilo. Todo personagem foi construído nesse sentido.
né? Então, quando ela andava com o cabelo muito alunhado, sempre muito bem arrumado, as roupas com linhas bastante retas, eram blazers, né? Com o ombro bem marcado e cores mais marcantes, assim, mais escuras. Tudo isso era para passar a classe, era para passar a elegância que uma empresária que morava no exterior, tinha que ter. Aí eu chamo vocês para uma novela que recentemente, ela é de 2014, é a Império, lá do Comendador, e ela foi regravada não, ela passou novamente agora na pandemia, foi quando eu assisti, aliás. E na novela, a vilã era a Cora. A Cora, ela se vestia ela usava umas blusinhas de estampas florais, miúdas. Ela estava sempre com cardigan, né? Aqui, 3/4 aqui no braço. Era o estilo da Cora. A Cora, ela era uma suburbana. A Cora, mesmo estando no Rio de Janeiro, ela vestia um cardigan. Porque a personagem da Cora, né? Ela era vilã por quê? Porque ela era apaixonada pelo Comendador. E por ser apaixonada pelo Comendador, ela era má, mas ela era má porque ela queria o amor dele. Tanto, né, que ela fazia chantagem, lá já pro meio do final da novela, ela fazia chantagem com ele para que ele desse a ela, tirasse a virgindade dela, desse a grande noite de amor que ela tinha idealizado. Então ela destruiu o romance dele com a irmã, ela perseguiu ele porque ela era apaixonada por ele. E a personagem dela foi construída nesse sentido. Então, por isso ela usava umas roupas florais para passar romantismo, o cardigan para passar essa questão da delicadeza, da meiguice, mesmo ela sendo uma vilã, mesmo ela sendo a personagem má da novela. Por quê? Porque a mensagem que a personagem tinha que passar era essa. Era de uma mulher apaixonada, que faria tudo por amor. Esse era o sentido da novela. Diferente da Odete Roitman, que era a mulher forte, a mulher que tinha construído o império, né? Que uma mulher que vinha de uma família de classe, uma mulher que era elegante por natureza, que era da alta roda. E por isso ela tinha um visual mais estruturado, com roupas mais alinhadas. Vocês compreendem que as duas eram vilãs? As duas eram mulheres que na trama elas eram as mulheres más da novela, mas ambas tinham uma imagem, as atrizes construíram um personagem com características totalmente diferentes de vestimenta e de estilo, porque a mensagem que essas vilãs queriam passar eram mensagens diferentes. Da mesma forma, eu e você. Por isso a gente precisa pensar o nosso vestir. Por isso a gente precisa construir a nossa imagem para 2022. O que você quer de imagem? Qual é a mensagem que você quer passar? Você não é vilã, pelo menos eu espero que não, da vida real. E na vida real, né, todo mundo tem a sua coisa boa e sua coisa ruim, porque não é novela, né? Mas você tem os seus interesses. Você quer uma imagem, você quer construir uma imagem, você quer passar uma imagem para os outros. E você precisa refletir sobre essa imagem que você quer construir. Você precisa parar para pensar sobre essa imagem que você quer construir. Então, nós não podemos, simplesmente no ano que se inicia, que a gente está fazendo um monte de planos, de planejamentos, não pensar nessa área da nossa vida, não pensar nessa imagem que nós queremos transmitir e não refletir e não fazer planejamentos para essa imagem. Você está vendo que eu não estou falando aqui de compra, eu não estou falando aqui de você adquirir peças, eu não estou falando aqui de você gastar nenhum dinheiro, eu estou falando de você se autoconhecer, você conhecer o seu guarda-roupa. Na aula da quinta-feira passada, eu ensinei para vocês sobre como utilizar as peças que você possui para se vestir melhor. E qual era uma das coisas que a gente precisava fazer?
primeiro conhecer o nosso guarda-roupa, né? Tirar o que não nos serve, tirar tudo que não cabe mais em você. Não cabe porque tá pequeno, ou porque tá grande, ou porque tá precisando de conserto, ou porque não está mais no seu momento. Talvez seja uma roupa que você usou quando você era solteira e você se sentia bem numa roupa que hoje você não se sente mais. Então aquela roupa não cabe mais no seu momento. Ela tem que ser tirada do seu guarda-roupa. Nós aprendemos isso na quinta passada. Então, a partir do que nós aprendemos na quinta passada, como a gente fazer todo esse processo de análise do nosso guarda-roupa, agora eu chamo você a refletir sobre a estratégia de imagem, a construção que você quer. Ah, Mayara, obrigada. Mayara aqui dando parabéns pela live. Muito obrigada. E aí, a estratégia que você quer para esse ano de 2022. Então, vamos pensar. Vamos pensar aqui. Não é sobre comprar, é sobre se autoconhecer. Qual é o seu estilo? Você sabe qual é o seu estilo? Tá. Suponhamos que você sabe. Suponhamos que você seja uma pessoa romântica como a Cora. Não má como ela, tá, gente? Mas romântica. Você gosta de estampas florais. Ontem eu atendi uma cliente de coloração e ela me relatava exatamente isso. Ela me relatava que os filhos dela, que já são adultos, chamam ela de Maísa, porque ela tem um cabelo cacheado e ela adora umas blusas de bichinho, umas estampas florais, umas laço rosa. Ela tem um estilo completamente romântico. Só que ela é administradora de uma escola e ela diz que todo mundo leva ela a pagode. Eu digo, olha, você precisa colocar elementos no seu vestir que remetam a um estilo mais dramático. Eu não estou dizendo para você deixar de ser romântica e deixar de ter elementos românticos no seu visual. Eu digo para você diminuir a quantidade desses elementos. Por exemplo, você pode vestir uma calça alfaiataria, que é de um estilo mais elegante, um estilo mais dramático, dependendo do corte, e você colocar uma blusa floral. Eu já vou estar amenizando esse estilo romântico que tu possui. Coloca aí um colar maior, né? Peças mais fortes nas suas bijuterias, não peças tão delicadas. Você já vai trazer mais força, mais autoridade para o seu vestir. Então é sobre isso, é sobre você pensar essa estratégia, tá bom? E aí, Raquel? Tá, eu quero pensar minha estratégia, mas eu não conheço, eu não sei o meu estilo, eu não sei os elementos de design, as cores que vão trazer a força ou vão trazer a delicadeza que eu preciso pro meu visual, pro meu look. Porque do jeito que tem pessoas que são completamente românticas no vestir e muitas vezes passam uma imagem mais infantilizada por isso, existe também aquelas mulheres que têm características muito fortes e por isso acabam afastando as pessoas. Né? Às vezes a pessoa quer ter um paquero, um namorado e as pessoas não chegam junto, tal, porque é uma mulher que passa uma imagem de muita força, de muita independência, e isso, né, cria uma certa resistência da outra parte. Então, se você é uma mulher desse, você tem que colocar no seu visual, nos seus looks, você tem que agregar peças que tragam delicadeza, que tragam acessibilidade para esse seu look. Você não vai perder sua essência de mulher forte. Você vê que no exemplo que eu dei da minha cliente romântica, eu em nenhum momento disse para ela deixar de usar o rosa. Aliás, ela vai deixar porque a coloração dela é o tom escuro e o rosa dela é mais um coral, né? Ela não vai ter aquele rosa frio. Mas enfim, ela não precisa tirar a estampa floral, ela não precisa tirar a peça fluida, mas ela tem que incorporar coisas que tragam peças estruturadas que tragam esse elemento de força, de autoridade para o look dela. Da mesma forma, a mulher que tem esse look de força e quer trazer a delicadeza, quer trazer a acessibilidade, precisa incorporar no look dela tecidos, se não gosta de estampa floral, mas elementos de acessórios que tragam essa delicadeza. Talvez um corte, talvez umas mechas no cabelo, enfim, são vários elementos.
né? Você tem que entender o seguinte, o básico da força e da acessibilidade. O básico da força, cores escuras, elementos mais pesados, né? Bijuterias mais pesadas, tecidos mais estruturados. Isso traz força para um look. Do outro lado, para trazer acessibilidade, aí eu estou falando de tecidos mais fluidos, eu estou falando de cores mais claras, mais suaves, menos intensas, eu estou falando de bijuterias mais delicadas. Tudo isso vai trazer essa acessibilidade para o seu look. Então é isso, é você parar, você pensar, você refletir sobre a imagem que você quer passar. Gente, o importante também é você compreender que é um processo. Não vai ser assim, eu não vou usar uma roupa e eu já vou passar, eu vou passar naquele momento a minha imagem, a imagem que eu quero. Mas a construção de uma imagem é um processo. Nós estamos falando do ano de 2022. Quantas roupas você vai usar em 2022? Quantos looks do dia nós teremos, né? Se Deus quiser, se estivermos bem, nós teremos pelo menos 365 looks. E olha lá se não for no bissexto, porque eu ainda nem parei para olhar. Senão teremos 366 looks. Então é sobre isso, é sobre estar colocando sempre no seu visual, colocando sempre no seu look, no seu jeito de vestir, esses elementos e construindo a sua identidade, construindo a sua imagem pessoal. Se você não sabe qual é a mensagem que você passa, que tal perguntar para alguns colegas, perguntar para sua família, que eles lhe definam, o que eles veem em você? Se eles veem você uma mulher delicada, se eles veem você uma mulher forte, uma mulher criativa, enfim, a partir dessa pesquisa, mini pesquisa aí, né, entre a família, você vai ter pelo menos um pouco, porque às vezes, um pouco de noção, porque muitas vezes nós temos uma imagem equivocada nossa. Olha aí, a Mayara já disse que a dela é sexy. E você gosta, Mayara? Essa imagem que você quer, se for, excelente. Os elementos de design de uma mulher sexy, sem ser vulgar, são decotes apropriados para o ambiente, é claro, fendas, sandálias abertas, como é que chama? Enfim, aquela coleirinha, né? E fugiu o nome agora. Esses são alguns dos elementos. A Mayara disse que ama. Que bom, é isso aí. O importante, gente, é que você passe a mensagem que você quer passar. Isso que importa. Eu não tô falando aqui uma renda, um couro, ó, todos os elementos de um visual mesmo sexy. Ela entende, ela sabe o que quer, tá certo, parabéns, batom vermelho, exatamente. Então é isso, viu? Exemplo da Mayara, ela sabe a mensagem que ela quer passar e ela domina esse jeito de vestir. É isso que eu quero que vocês aprendam, que vocês saibam, em primeiro lugar, saiba a mensagem que você quer passar. Porque não é um elemento que vai definir o seu estilo. São vários elementos. É uma composição de elementos. E a gente precisa saber manipular esses elementos conforme a mensagem que a gente queira. Porque eu tenho certeza, a Mayara, ela colocou, ela gosta do estilo sexy, ela tem o estilo sexy. Mas eu tenho certeza que em determinados lugares ela dosa a sensualidade. Porque é necessário. Né? Não dá para você ir para o trabalho vestindo uma fenda que chega quase aqui no meio da coxa, né? Você até pode ir, mas talvez a mensagem que você passe não seja a mensagem que vai te trazer sucesso na profissão. Então você precisa saber dosar, você precisa compreender. E como eu coloquei, isso é um processo, é uma construção, tá? E vocês precisam, ver zero sensual quando vou para a igreja, correto? Aí usa outros elementos que trazem essa questão da sensualidade, mas não tão afloradas. E aí continua com a essência dela. Ela não é
Não é que ela seja duas pessoas, é que ela já consegue manipular esses elementos ao ponto de conseguir estar mais sexy, menos sexy, dependendo da ocasião e do local. E é sobre isso, é sobre parar, pensar e refletir. Então, a lição para todos nós hoje é essa. A gente tem amanhã e o último dia do ano, a gente ainda tem aí o resto da noite do penúltimo dia do ano, a gente tem o primeiro dia do ano inteiro, que é feriado, para a gente parar um pouco e pensar. Faz isso, conversa aí com teus familiares, pega aí uns 3, 4 e pergunta o que é que eles acham, como é que eles te veem. Eles te veem mais menininho, eles te veem mais mulherão, eles te veem uma pessoa mais competente, mais liderança, ou eles te veem uma pessoa liderada? E aí, a partir disso, o que é que você quer? Você quer passar essa imagem mesmo de uma pessoa de liderança? Ou você quer passar uma imagem de liderada? Porque às vezes é isso que a pessoa quer. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum, gente. O importante é a gente passar a imagem que nós queremos. Nós temos a estratégia da nossa imagem. Nós temos o domínio da nossa imagem. É isso que importa. A mensagem que você quer passar é você que vai definir de acordo com as tuas necessidades pessoais, de relacionamento, enfim, sociais. É você quem vai definir. Mas você precisa ter o domínio. Porque tem aquela história, né? Quem não manda é mandado. Se você não manda no seu vestir, o seu vestir vai mandar em você. E aí você vai passar a imagem que muitas vezes vai de encontro. Pode sim. Gente, vocês podem fazer pergunta, vocês podem fazer comentário, tá? Isso é uma aula. Imagine uma aula como a gente tem aula normal na escola. Faz lá, Mayara, a tua pergunta. Tô aqui no aguardo. Enquanto isso, a gente vai conversando. E se você também quiser fazer outra pergunta, pode fazer, que eu tô aqui exatamente para atender vocês nesse momento. Essa nossa aula, horário de aula, eu sou totalmente de vocês, digamos assim. Então, é sobre isso. Eu quero que você pare e reflita sobre a sua imagem. Por exemplo, eu já defini qual imagem eu quero ter. E eu tenho trabalhado, né? Desde que eu me formei em consultora de imagem, eu tenho construído essa minha imagem. E para 2022 eu sei exatamente o que eu quero. Porque eu sei aonde eu quero estar em dezembro de 2022. E se Deus permitir, se tudo correr bem, né? Fora do meu alcance, porque, né? No meu alcance eu tenho domínio, mas tem coisas que fogem ao meu alcance. É errado ter 2 estilos? Não é errado. Aliás, nós temos vários estilos, tá bom? Dizem que nós temos 3 estilos. Nós temos até 3 estilos. Eu acredito que a gente pode ter muito mais que isso. Por quê? Um estilo... Vamos aqui, ó. O pouco que dá para analisar o meu look, tá? A minha maquiagem tá mais escura, eu fiz uma maquiagem mais escura porque eu tô dando aula, né? Então eu quero passar uma autoridade do que eu falo. A minha roupa de hoje, ela é escura também, mas o tecido que eu tô usando é um tecido fino, é uma seda, então já traz essa acessibilidade. Quer dizer, eu tô usando elementos aqui, ó, o colar mais criativo, coloridozinho azul com um cristal. Eu tô usando aqui elementos de vários visuais. A minha maquiagem, ela tá mais forte, ela tá mais carregada. Eu tô puxando mais pro estilo dramático. O meu colar, ó, com essa pedrinha natural aqui, de cristal, né, douradinho, fininho, ele já vai para um mais criativo, já pensei mais nesse sentido. O tecido fluido aqui, mesmo sendo preto, ele tem um corte reto, ó. Ele é de seda, ele é um visual mais elegante. Então, eu peguei vários elementos de vários visuais. Então, você tem vários visuais, não é errado você ter. Muito pelo contrário. O legal é exatamente isso, você conseguir pegar elementos para você passar a mensagem que você quer. Pegar elementos de vários visuais. É claro que tem aquele visual que você mais se identifica, né? Você já mesmo disse, o meu visual é o sexy, eu me identifico com esse. Mas aí você deve ter outros estilos. Talvez seja um natural, se você gostar de roupa mais confortável, tecido mais natural, né? Cores mais sóbrias, mais neutras. Ou se você gosta de tecido estruturado, de tecido mais reto, de um cabelo, talvez você tenha aí alguma coisa de mais elegante.
Ou se você gosta da dramaticidade, né? De cortes geométricos, de bijuterias diferentonas, anéis bem... Você tem um estilo mais dramático. Então, assim, a gente tem vários visuais, tá? É natural e é muito legal isso. Você poder brincar com esses vários estilos, tá? E isso que é o legal. É você se conhecer a tal ponto e conhecer os estilos a tal ponto e os elementos desse estilo a tal ponto que você consegue fazer essa brincadeira e você consegue tá de acordo com a mensagem que você queira passar. A essência, o comportamento social de cada pode ser adaptado para cada ocasião pode. E Mara pode. E é exatamente sobre isso a estratégia de imagem. É você conseguir passar. Por exemplo, não dá. Eu sou mãe, tá, gente? Eu sou mãe de 4 crianças. A minha criança mais nova tem 17 anos. Mas vamos pensar. É isso mesmo, para cada ocasião. Vamos pensar, por exemplo, que meus filhos fossem 10, 12 anos, né? Eu queria passar uma autoridade para eles, claro, então eu pensaria em peças que passem essa autoridade, mas eu quero ser a mãe, né? Eu quero dar aconchego, então eu coloco essa mensagem no meu visual quando eu estou em família. Aí suponhamos que eu seja essa mãe em família, que tem meus filhos, mas eu sou uma líder de uma grande empresa, ou uma líder de uma equipe, líder de uma empresa. E aí nessa empresa eu tenho que passar força. Então, quando eu for trabalhar, aí eu vou usar linhas retas, tecido estruturado, né, uma maquiagem, vou estar com o cabelo mais reto, enfim, vou estar passando essa mensagem de liderança, de autoridade que eu quero passar. Mas quando eu estou na minha casa, no almoço de família, eu quero passar. Então aí eu já uso um vestido fluido, eu já uso uma roupa mais adequada, uma bijuteria mais adequada, a minha maquiagem já vai ser mais leve, né? Por quê? Porque eu quero passar o aconchego. Então é exatamente isso. Aí tá, eu mostrei um look do trabalho e um look de casa, né? Mas aí eu tenho também a turma de amigas, né? Eu tenho meu marido que eu vou sair, eu não sou solteira para sair com a turma de amigos, mas eu tenho meu marido, aí eu quero estar sexy. Aí eu já penso num visual, eu já acompanho meu visual com peças sexy, que eu vou sair com meu marido ou que eu vou sair para balada com as minhas amigas. É sobre isso. É eu ter esse domínio, eu conseguir montar a minha estratégia de imagem de acordo com a ocasião, mas sempre respeitando a minha essência. Por isso que eu tenho que me conhecer. Porque, por exemplo, se eu tiver montada, suponhamos que eu seja uma pessoa que eu não gosto de roupa justa, né? Eu sou mais recatada, eu vou sair com meu marido, mas eu quero estar sexy. Se eu coloco vestido justo, eu vou estar assim, né? Aí, sabe aquela pessoa que tá se arrumando toda hora puxando a roupa porque tá incomodada? Eu vou ficar desse jeito porque não é a minha essência. O que eu vou fazer? Se eu tenho esse estilo, né? Eu não gosto de parecer, não gosto de um vestido justo, mas eu quero estar mais sexy, eu vou colocar uma sandália aberta, eu vou colocar um vestido de tecido fluido, né? Com tom que passe essa mensagem de sedução. E eu vou estar tão sexy como se eu tivesse um vestido justo, mais adequado à minha essência. Compreenderam que não é sobre você criar um personagem, mas é você usar os elementos de cada estilo para que você passe a mensagem que você quer na situação que você está vivendo naquele momento. É sobre isso. Estratégia de imagem é sobre isso. Então, construir a sua estratégia de imagem é pensar quando você vai se vestir. É pensar a mensagem que você quer passar. Não é simplesmente vestir uma roupa e sair. No dia que eu dei aula sobre o guarda-roupa, eu vou repetir aqui para quem não assistiu a aula, eu tenho 2 looks montados, que é aquele look que eu sei que eu vou estar bem vestida para ir trabalhar quando eu não tenho tempo. Por exemplo, acordei atrasada, dormi mal, aconteceu um problema na escola, tive que deixar o menino. Enfim, sabe aquele dia que se pudesse você ia de camisola, porque era o que ia ser mais rápido trabalhar? Eu tenho 2 looks. Eu sei exatamente, naquele dia que eu tô aperreada, eu já sei o que eu vou vestir. Eu visto um ou outro.
porque eu sei o sapato que vai ficar bom, eu sei, são 2 macacões, aliás. Eu visto aquele macacão, eu sei a bijuteria que eu vou vestir, eu sei exatamente como eu vou estar. Eu sei que eu vou estar adequada naquele dia com aquela roupa sem pensar, porque eu já pensei. Eu já tenho aquele look montado. Então a minha estratégia ela vai continuar funcionando. Porque eu não vou precisar pensar naquele momento, porque eu já pensei. É sobre isso. É isso que eu quero, que eu penso pra vocês, que eu penso pra mim, né? Porque as coisas boas a gente gosta de dividir. Eu pelo menos sou assim. É sobre isso, é de você ter a sua estratégia montada, você saber a mensagem que você vai passar e por isso você já tá preparada. Você se conhecer. Então, a mensagem de hoje, 2 lições, na verdade, é uma mensagem, 2 lições de casa. Faça uma pergunta aí para algumas pessoas, 3, 4, 5 pessoas, o que elas pensam a seu respeito. Veja se o que elas pensam é o que você quer, é a imagem que você quer passar. E se não for, pare e reflita sobre a sua imagem. Pense na sua estratégia de imagem. Pense em como se vestir. E se for, também pare e pense, para você sempre ter uma estratégia de imagem bem feita e você possa em 2022, no final de 2022, quando a gente vê aí na nossa aula de dezembro lá de 2022, bem no final do ano, você possa ter alcançado o que você se propôs a partir da sua imagem e tenha conseguido colher os frutos da sua imagem. Porque eu também faço uma live sobre as tendências de 2022. Vou fazer, eu prometo, no início de janeiro, tá bom? Porque eu também já falei aqui, numa live de dezembro até, sobre a questão de como a gente comunica. 55% da impressão, da primeira impressão que a pessoa tem a nosso respeito, está ligada ao nosso vestir, ao nosso comportamento. Só 7% está ligado ao que a gente vai falar. Né? Então, olha só, 55% está ligada à nossa imagem. Então, muito do que você conquista ou deixa de conquistar é por conta da imagem que você passa. Então, a gente precisa ter a estratégia de como nos vestir para 2022, para a gente alcançar o sucesso que a gente quer em 2022, tá bom? Tem mais alguém que tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Relembrando, se você quer uma estratégia de mais autoridade, linhas retas, cores escuras, são 2 elementos que você pode estar agregando. Lembrando que não é só um elemento que vai fazer a diferença, é todo um conjunto, né? Mas aqui a gente está numa live, é algo mais simples, mais básico, eu estou passando o básico para vocês. Cores escuras, linhas retas, tecidos estruturados. Se você quer um visual mais acessível, aí você vai para tecidos fluidos, cores claras e linhas mais curvas, tá bom? E assim você consegue adequar o seu visual, já colocando algum desses elementos. Eu espero estar contribuindo de alguma forma para a sua estratégia para 2022. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, gente, eu vou deixar vocês. Hoje é dia 30, a gente ainda tá, né, aquela vibe de confraternização, pelo menos aqui eu estou. Hoje é dia de confraternização na casa do meu chefe querido, e aí a gente vai lá para um jantar, então eu tenho que me preparar, ficar bem bonita. E a gente vai encerrando a live por aqui. Mas foi um prazer estar com vocês nesse ano 2021. Eu espero que 2022 a gente tenha muito, muito que caminhar. Tem uma pergunta aqui, deixa eu responder antes de ir embora. É da Ruth, ela tá dizendo, eu sou primavera clara, posso usar cores escuras? Ruth, a primavera clara, a característica dela é o quê? Suavidade, cores claras e uma pessoa que tem temperatura neutra quente. Então, as cores escuras, elas pesam no seu visual. Para você ter uma imagem de mais autoridade,
você pode usar cores escuras, mas lembrando daqueles truques que você deve ter aprendido quando fez sua coloração. Quais são? Capricha na maquiagem com os tons da tua cartela, com cores claras, com cores suaves, porque você não tem muita intensidade, né? Você é primavera clara. Então, cores mais opacas, nada com muito brilho. E também nas bijuterias que te favorecem, que no caso eu acho que são douradas e são polidas, não são brilhantes, são foscas, não lembro, mas enfim, você lá na tua aula tu deve ter aprendido sobre isso, lá na tua coloração. Então abusa disso, né, próximo ao teu rosto, e aí sim, você pode usar as cores escuras no teu visual. E também você pode usar as cores escuras na parte de baixo, né, aí deixa na parte de cima a cor clara. Dessa forma, você vai estar aí passando a autoridade que você quer, tá bom? Então é isso, gente. Bom 2021 para todos vocês. Que Deus abençoe, que seja uma virada maravilhosa para você e para sua família. Que a gente tenha um ano melhor de 2022, né? Que essa pandemia vá embora de vez. E aqui no meu estado tá surto de gripe. Que a gripe também vá embora de vez, tá bom? Beijo pra vocês, feliz 2022, todo mundo aí fazendo o exercício, tá? De pensar a estratégia de imagem e de fazer uma mini pesquisa aí pra ver se o que você transmite é o que você quer transmitir. Beijos e até segunda-feira, já em 2022, se Deus permitir. A gente vai trazer. E olha, Maiara... a Maiara, ela falou aqui. Maiara, eu prometo que eu vou trazer as tendências de 2022 para vocês, tá bom? Beijos, tchau!